Gráfico de linha, gráfico de candle ou gráfico de renko? Qual é a principal diferença entre esses três tipos de gráfico e qual era o melhor para o seu objetivo dentro do universo dos trades? Se você quer saber tudo isso que eu acabei de falar, acompanha esse nosso vídeo até o final, que essa aula está completa de dicas maravilhosas para vocês. Então, já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal e atenção para o conteúdo depois da vinheta. Cada gráfico vai mostrar a movimentação do preço de uma maneira diferente. E dependendo daquilo que você está buscando, ou dependendo do tipo de leitura que você está buscando, um determinado tipo de gráfico vai fazer mais sentido para você. Mas primeiro, eu quero aqui começar falando sobre o que é o gráfico e o que ele mostra para você. A maioria dos gráficos que nós conhecemos são considerados gráficos temporais, ou seja, ele vai mostrar a oscilação do preço em um determinado espaço de tempo. Mas Amazonas, quanto tempo é esse? Aí você que escolhe, porque cada gráfico você vai decidir se você quer que ele te mostre um espaço de 5 minutos, 1 minuto, um dia, uma semana, 15 minutos, 1 hora. Então você que escolhe o horizonte temporal que ele vai mostrar para você a oscilação do preço. Aqui desse lado eu tenho um gráfico de linha, que para quem gosta de fazer trade não é tão comum assim, mas algumas pessoas gostam de utilizar para ter uma noção ali um pouco mais limpa do preço de fechamento dos períodos temporais estabelecidos. Ou seja, o gráfico de linha, ele é como aquele desenho que você vai conectando os pontos e forma algo para você ver. Aqui você vai marcando 2 pontinhos somente, que é de um fechamento para o outro. Aqui você não tem outras 3 informações que são muito importantes para a gente também, como o preço de abertura do mercado, como o preço de máxima do movimento, preço de mínima do movimento. Você tem somente o registro de fechamentos. E aí, fechamento a fechamento de período, ele vai marcando um pontinho. E aí, se depois de 5 minutos, por exemplo, ele deixou esse pontinho, 5 minutos depois ele estava mais baixo, ele vai marcar um pontinho menor. E assim ele vai marcando, dependendo do horizonte temporal que você colocou, tá bom? Então ele vai funcionando, ele vai mostrando o mercado, a oscilação do preço para você dessa maneira. Ele não te mostra aquelas outras 3 informações que eu mencionei. O gráfico mais utilizado é o gráfico de velas, né? É o gráfico de candles. Então, ele vai mostrar para você essas 4 informações que eu mencionei. Ele vai mostrar a abertura do preço, onde que aquele candle, onde que aquela vela, naquele horizonte de tempo que você estabeleceu, vou usar de exemplo de novo 5 minutos, onde que ele abriu a sua negociação. Aí essa linha para baixo que a gente chama de pavio, ele vai mostrar para você até onde foi a mínima do movimento naquele período de tempo. E depois o pavio para cima vai mostrar até onde ele subiu, até onde ele fez uma máxima de movimento naquele período de tempo. E aí, se ele for da cor verde, significa que o preço de fechamento do período ficou acima do preço de abertura. Ou seja, dentro dessa janela de tempo ele cresceu. E o vermelho, obviamente, teve abertura maior do que o preço de fechamento. Então significa que ele saiu daqui e veio parar aqui abaixo. Então você tem essas 4 informações muito importantes: abertura, máxima, mínima e fechamento, tá? E esses gráficos, como eu mencionei para vocês, ele vai levar em consideração o tempo, que é essa linha horizontal, e vai mostrar a oscilação do preço, que é a linha vertical, dentro desse tempo. Então ele tem esses 2 vetores aí para mostrar para você essa informação. Mas existem gráficos, como por exemplo o gráfico de renko. Aí eu vou clicar no meu gráfico, digitar 4R, por exemplo, e dar um Enter, que ele não vai levar em consideração o tempo, e sim a volatilidade do mercado. Ou seja, um 4R significa que, por exemplo, para o dólar,
A cada 4 ticks, ele vai formar um quadradinho novo. Ou seja, ele vai focar exclusivamente no deslocamento do preço, independente do tempo. Ou seja, se o mercado está muito agitado em pouco tempo, ele vai formar muitos quadradinhos em pouco tempo. Mas ele registra cada movimentação do preço utilizando o espaço que você vai escolher. Aqui eu coloquei 4R, você pode colocar 2R, por exemplo, que a cada 2 ticks, que no dólar é 1 ponto, ele vai mostrar um quadradinho, mas aí você vai ter um gráfico muito poluído. Se você colocar, por exemplo, no dólar um 10R, vai ficar 10 ticks, ou seja, 5 pontos vai formar um quadradinho. Então, dependendo da volatilidade do dia, você vai ter um gráfico muito pequeno, um gráfico tijolinhos que representam uma quantidade maior de pontos. Mas ele é muito legal para a gente ter uma sensibilidade ainda maior de onde o preço está mais trabalhando e, obviamente, não necessariamente vai estar ligado ao tempo, e sim exclusivamente na volatilidade do deslocamento do preço unicamente. Tá bom? Então esses são os principais gráficos aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, se você curtiu, já deixa o joinha nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa assistir esse conteúdo. Muito obrigado por participar dessa aula maravilhosa. Vejo vocês no próximo vídeo.